Alô, alô, meus amigos, está começando mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica. Agora, inclusive, no Instagram já não é mais Se os Tijolos Falassem, né, Gui? Não, oficialmente transicionado, a gente é Tijolos Med. Pô, então, só para deixar claro, a gente vai continuar com o podcast Se os Tijolos Falassem, mas a gente vai fazer muita coisa além disso. E isso tudo vai servir sobre o nome da empresa Tijolos Med. Então, a gente está muito feliz com essa nova etapa e você que já segue a gente, só acompanhar nas redes sociais as novidades. Boa, e hoje é um prazer estar aqui de novo no nosso estúdio, ele tá bonito demais. Se você só acompanha a gente no Spotify, vai pro YouTube, vai ver a gente, o estúdio tá bonito, a gente é feio, mas o estúdio tá muito legal. E a gente tá aqui com o prazer de receber o Dr. Eduardo Morbin, ele que é médico formado em ginecologia, depois ele se especializou em oncogineco e teve uma grande transição na carreira, ele mudou para medicina do trabalho e hoje trabalha com gestão. Dr. Eduardo, é um prazer receber você aqui para conversar com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Quando a gente conversou uns meses atrás, Sim. Eu fiquei super feliz e até o contato de vocês essa semana passada, a minha ansiedade não tinha passado ainda. Então, é uma felicidade grande poder estar aqui, uma responsabilidade também. E vamos ver se eu pretendo atender a expectativa que não, vocês com certeza. têm. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de como a gente montar uma carreira, né? Como a gente vê construir uma carreira na medicina. Sim, com certeza pelo papo que a gente estava fazendo aqui fora das câmeras, já sei que vai dar conversa para mais de um episódio, na verdade. Não, com certeza. Vai no backstage, né? No backstage já estava aquecendo aqui. Legal. Então vamos começar pelo início da carreira médica propriamente dita. Como que foi a escolha da medicina e o começo da faculdade para você? Olha, a escolha da medicina foi um negócio meio natural, meio orgânico, né? Eu não pensei em fazer outras coisas. Eu até pensei, mas assim de uma maneira muito superficial. Sabe quando você pensa em alternativas, mas você sabe que aquele não é o seu plano? Não vai fugir disso, né? Então, eu acho que a medicina me escolheu, né? Então, isso foi meio que natural, né? Fiz faculdade de medicina do ABC, na 15ª turma, de 83 a 88, quer dizer, faz bastante tempo já. E aí a formação é essa que você tem. Sim, como que foi a experiência na faculdade? Quem era você na faculdade? Como que o internato possibilitou o contato com a ginecologia? Também você já pensava antes? Olha, aí nós vamos começar por um ponto importante. Vamos lá. Agora por. Nós vamos começar por um ponto legal, porque assim, eu dei muita sorte. Dei muita sorte. Por quê? Porque eu sempre quis fazer GO. E esse foi o meu grande erro, né? Eu não devia ter pensado nisso logo do começo. Então, isso fez com que eu fechasse a minha cabeça para um monte de outras especialidades. Talvez eu conhecesse um monte de outras coisas legais, né? Eu dei sorte por quê? Porque eu me realizei na ginecologia obstetriz. Então, aquilo que eu imaginei que ia ser legal, né? Fiz maternidade, fiz 3 anos de estágio na maternidade de São Paulo e tudo mais. Aquilo que eu achei que ia ser legal e foi um alicerce de uma carreira e foi uma realização. Mas podia ter dado tudo errado. Entendi. Podia ter chegado lá e falado, pô, isso aqui é horroroso, não é isso que eu quero. E eu tinha fechado a minha cabeça durante 6 anos para todas as Vai lá outras no primeiro ano, então, já no primeiro ano, ali, calouro lá no ABC, meio já que isso, sabe? perguntavam que você queria GO. Meio isso. Mas você tinha alguma razão específica? Tipo assim, algum familiar que era GO? Não. Não sei, era uma coisa... Era um desejo. Que nem a medicina foi orgânica, a GO foi a mesma coisa. Exatamente. E assim, eu dei sorte porque eu acertei numa especialidade que me realizou, mas podia ter dado tudo errado. E se tivesse dado errado, o que eu ia fazer? Teve pouco raciocínio em cima, é isso? Foi uma coisa instintiva, você foi seguindo e já meio que deixou escolhido desde sempre. Quando chegou no final do 3º ano, veio aquela coisa de prestar um estágio que existia na época, que você fazia plantões voluntários em algumas maternidades de São Paulo. Tá. Eu fiz na maternidade de São Paulo, que é um prédio que era na Frei Caneca, hoje não existe mais, esse prédio foi demolido. E eu fiz 3 anos de estágio lá, né, o que era uma preparação muito boa para a residência, né? E deu certo. Fiz, né, durante a faculdade.
eu sempre fui um cara, na faculdade, muito low profile, assim. Então, eu não era o cara da Atlética, né? Eu não era o cara do DA, não era nada disso, né? Eu era só mais um. Você era o Eduardo lá. Eu era um anônimo na faculdade. Eu nunca fui ligado nessas outras atividades e tudo mais. Mas você tinha algum hobby, assim, fora da faculdade? Alguma coisa que você curtia muito fazer fora dela? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito novo, entrei com 18 anos, recém-feito 18 anos, eu entrei. Era muito comum, os colégios, eles eram abertos para os alunos fora do seu horário de aula. Né? Então, você estudava de manhã, você podia ir à tarde para a escola, jogar bola, namorar, né? Você podia fazer o que você quisesse. Conviver. Era um espaço de convivência aberto. Certo. Então, muito dessas atividades, que hobby você tinha nos primeiros anos de faculdade? O hobby que eu tinha nos primeiros anos de faculdade era voltar para o colégio onde eu tinha estudado, reencontrar as pessoas, porque outras pessoas na mesma condição que eu, como ingressos em faculdades, também se encontravam lá. Né? E a gente curtia aquela coisa toda. Legal. Né? Você é de São Paulo. Sou de São Paulo. Tá, que agradável. Então era muito legal, uma coisa que se perdeu hoje. Nossa, se você imaginava que isso tinha. se você estuda num período, a escola nem te deixa entrar no outro. Né? Isso trazia uma convivência muito bacana. Então me vejo assim muito fazendo aqueles esportes normais. Vai jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei. Famosa resenha, né, Gui? Já deu pra entender. Mas e aí, conta do estágio, então, da GO? Alguma coisa lá deve também ter acendido os olhos. Afirmado. Não, muito, porque era uma maternidade que tinha muito movimento, a maternidade de São Paulo, com um pré-parto com 9 leitos, e você tocava aquilo. Então, eram 3 quartonistas, 2 quintonistas e um sextonista. Nem precisava do residente, né? Isso que é legal, que hoje o interno... Isso é uma das coisas, eu até já compartilhei num episódio ou outro, né? As perguntas, às vezes, né? Pedrão, fez clínica médica por quê e tal? Assim, a gente vem de uma baita faculdade, eu amo falar que eu venho da Santa Casa, mas a verdade é que hoje você sai de qualquer faculdade, pode ser da melhor que tem, você não sai médico pra alguém ir lá e falar assim, Pedrão, você toca isso, toca assado, não faz procedimento, não faz nada. O que você tá mencionando é que, no 4º ano já fazendo parto, outra vivência, né? Quando você começa a fazer essas coisas, você contabiliza tudo, né? Então, você botar no papel e tal, não sei o quê. Depois você para. Depois abandona, larga isso, não faz mais nada. Mas no 4º ano, eu fiz mais de 100 partos. Uau! Né? Porque tinha muito movimento. Nós dávamos 3 plantões de 24 horas por mês. Caraca. Fez quase uma residência durante a faculdade, né? É isso. Né? Saiu especialista. 3 plantões numa maternidade que fazia uma média de 15 partos por dia, em 3, quer dizer, cada um de nós em cada plantão fazia uma média de 5 partos. Então, você fazia muita coisa. Né? Aí você já no 4º ano começava a fazer curetagem, no 5º ano você aprendia a alocar fórceps, né? No 6º ano você fazia cesárea. Então entrava lá com o chefe de plantão, era o chefe de plantão e o sextonista fazia cesárea. Então, quando você entrava no R1, você já era quase um R4. Né? Então, fazia uma diferença muito grande. Isso, infelizmente, não existe mais, é uma coisa que se perdeu. Sim. Hoje, eu dou plantão ainda, apesar de eu estar como gestor de saúde na MIL, eu mantenho um vínculo público que é na maternidade Cachoeirinha, que passam internos e tudo mais, mas você vê que o nível de interesse do pessoal é muito menor. Não só dos internos, dos residentes também. Né? A gente via, depois que eu terminei a faculdade, que eu terminei a residência, né, de GO, eu voltei, me mantive lá na casa maternal, né? Eu fiz residência de GO na casa maternal, que hoje ela é conhecida como Leonor Mendes de Barros, né, lá no Belém, que não é o amparo maternal que está junto com a Unifesp, é a casa maternal, é um outro serviço. Tá. Depois que eu terminei o R2, lá na minha época já eram 2 anos. Quando eu terminei o R2 lá, eu continuei, né, como eu falei, né, eu terminei o R2 e fui fazer oncogineco. Certo. Então, nesse período que eu fiz oncogineco... Que inclusive, perdão, só falar que nessa época a residência de eram de 2 anos, é isso, né? 2 anos. Não, e aproveitar, assim, que o Gui te interrompeu por uma boa causa...
E a escolha da oncogineco, não é possível que aí a GO já na faculdade foi algo que foi natural, a medicina já foi algo natural, a GO foi natural, a oncogineco você deve ter balançado para outra É especialidade. engraçado que você tá reportando vários elementos de obstetrícia e daí você trouxe agora uma... Porque eu imagino que estava no PS, né? Vou contar uma história aqui, mas eu não vou poder contar o nome das pessoas. Mas, enfim, na época que eu estava terminando, estava fazendo R2 lá, eu era o representante dos residentes na Coreme, ao contrário do... Talvez aí alguma coisa da medicina do trabalho também, da gestão, vai aparecendo, tá vendo? Eu tô ligado, hein, gente? Ao contrário do que na faculdade eu era muito mais low profile, na residência eu fui mais ativo. Certo. E aí nós tínhamos lá um professor que era muito querido por mim. E como eu vou falar uma coisa meio chata... Ele fica no anonimato. Eu não vou falar. Beleza. Tá? Mas era um professor que era muito querido por mim. E ele era bem idoso quando ele estava lá. E eu não queria fazer oncologia. Não queria. Eu queria ir para outra área, fazer outra coisa dentro da gineco, mas eu não queria oncologia. E ele chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu queria que você fizesse oncologia para você vir para cá para o hospital. Eu falei, professor, eu não gosto de oncologia. Não, mas faz. Aí por que eu não vou falar o nome dele, né? Porque eu falei assim, o professor tá velhinho, ele vai morrer agora nesse ano aqui. Eu começo a fazer oncologia, já começo, aí ele morre, eu largo, vou fazer outra coisa. Mas ele não morreu, ele viveu uns 10 anos depois. Teve de terminar então, mas assim, foi uma coisa incrível. A oncologia só entende a oncologia quem está dentro dela. Porque, ao contrário de você ver a oncologia como o paciente de câncer, né, e o médico oncologista, ao contrário de você enxergar isso como uma célula de morte, né, então, eu estou aqui, mas eu sei que paciente tal está com que ele vai morrer. Muito diferente disso, você exerce a arte de dar esperança para o paciente. Você usa a ciência, você usa o seu conhecimento para dar esperança para o paciente. Então, quando você pega, e aí eu vou trazer para a minha experiência, né? Quando você pegava, nessa época, câncer de mama era uma doença incurável. E aí sim eu posso falar de um professor que eu tive, que não foi esse, que foi o professor Pinotti, que foi meu professor, né? Gente, eu tive tanta sorte. Eu tive 3 professores, né, durante a minha formação. Domingos Delácio, quem já pegou o livro do Briquet de Obstetrícia Normal, sabe o que um dos caras que traduziu foi ele. Sim. Bussama Aranene, que era um egresso do HSC, e eu já estudei no Pinotti. Então, quer dizer, 3 nomes... Mestres, eu passei por eles. Inspirações. Né? O Pinotti era um professor que era assustador você ver operar, porque era um cara que tinha uma destreza quase que sobrenatural sobre os instrumentos, né? Imagina só, está entrando o professor Pinotti, né? Quem é o R3? É o 16º instrumentador, né? Você, com sorte, abre um fio. Todo mundo querendo ver. De sorte, você abre um fio. E era muito difícil instrumentar para o professor, porque a destreza dele era absurda e você não conseguia acompanhar o ritmo da cirurgia. Ele era um cara incrível, incrível. Legal. Numa cirurgia dessas que eu entrei com ele, era uma mastectomia. Ele, enquanto a gente fazia a lavagem das mãos, ele fez uma revisão bibliográfica de câncer de mama em 10 minutos que, qualquer outra pessoa levaria 4 horas para fazer. Um cara incrível. E só no gogó, né? Só no suor. Só falando e aqui, ó. Enquanto destilou. Legal. Mas, enfim, quando você tem uma paciente com câncer de mama, e nessa época o câncer de mama era uma doença incurável, e você chega para essa paciente e fala assim, olha, você tem um câncer de mama, nós vamos te operar e você vai fazer um tratamento complementar X qualquer que vai te dar uma sobrevida média de 5 anos, por hipótese 4 anos, 3, sei lá,
um período qualquer. O que você está dizendo? Quase uma sentença, né? Mas o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, olha, esse período aqui, eu vou me dedicar integralmente para qualquer coisa nova que acontecer, eu vou te oferecer nesse período para te dar mais um ano. Porque, de repente, depois desse um ano, vai acontecer alguma coisa que vai te dar mais 2. Né? E aí, isso é a parte bonita da oncologia. É você levar para o paciente a esperança de que ele pode sair daquela. E se ele não puder sair daquela, que você vai estar do lado dele o tempo inteiro para dar dignidade para aquele paciente. Então só entende isso quem está dentro da oncologia. Quem está fora da oncologia vê simplesmente como operou, não deu, fez quimio, morreu. Né? E é muito diferente disso. Né? É quase uma arte. O envolvimento que você tem. É uma coisa assim de você trazer a pessoa, porque o diagnóstico de câncer ele é um diagnóstico muito difícil. Quando você abre um anátomo patológico e vê lá adenocarcinoma, qualquer coisa desse tipo, o chão abre e você cai, você desaba. É muito difícil. E ter alguém que vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu vou fazer o melhor que eu puder por você e eu vou estar sempre do seu lado e eu vou tudo que for melhor eu vou te dar. Mas se tiver no SUS não é assim. É o melhor dentro daquela realidade. Né? Então, não importa se você tem muito recurso ou se você tem pouco recurso. Você tem que dar o seu melhor com muito recurso, o seu melhor com pouco recurso. E aí você vai levar a esperança para esse paciente e no momento em que você chegar para ele e eventualmente falar, olha, a gente fez o que era possível, mas agora eu não tenho mais o que fazer e a sua doença está progredindo e você vai caminhar para um desfecho ruim, ele vai saber que aquela é uma pessoa que está do lado dele e que construiu essa confiança e que vai ajudar ele a passar por isso. Então a oncologia, ela, embora eu nunca tenha tido vontade de fazer, né, depois de eu ter feito, isso abriu, mudou a minha forma de ver a vida. Né? Mas sabe algumas coisas interessantes que eu reparo na sua fala, né? E a primeira é que, claro, todos esses ensinamentos que foi o que você acabou passando pra gente aqui agora, eles vêm da sua experiência, né? E muitas vezes na medicina, isso a gente mencionou aqui várias vezes, os alunos vêm com uma ansiedade daquela coisa que quer saber tudo e tal. E, você não vai aprender tudo da noite pro dia. Você precisa estar lá, viver isso do lado do paciente para depois, quando você sentar... Sofrer junto, né? E até sofrer junto. Se você não experienciar, você não vai saber fazer. E aí foi basicamente a experiência que você passou foi o que permitiu você dar todos esses ensinamentos pra gente. Mas o ponto número 2, que eu acho que, né, como clínico, e acho que o oncologista tem que ter isso, e o oncologista não só oncologista clínico, oncologista ou cirurgião oncológico, o cara que trate muito com câncer, né? Conversar com o paciente dessa forma que você mencionou, e eu acho que a questão do trazer esperança, né? Porque muitas vezes, inclusive, fui visitar um paciente esses dias e os familiares estavam se queixando de que o médico que tinha atendido ele não era um cara que trouxe muita esperança. Falou, o negócio aqui tá sério, o paciente pode ser que ele morra nas próximas horas, tal. E eu acho que assim, eu que dou plantão em emergência, isso acontece, isso é real, mas ao mesmo tempo você precisa ser o cara que... Você pode terminar a mensagem deixando claro que o caso é grave, que a pessoa pode vir a óbito nas próximas horas, mas a questão da esperança, né? E ter essa habilidade de passar o que é verdadeiro, mas trazer a esperança é uma habilidade, mesmo que... Ou muitas pessoas, às vezes as pessoas têm mais facilidade, mas foi algo que você vai desenvolver através da experiência, né? E isso é importante também. E nesses momentos difíceis, né? Seja ele em qualquer especialidade, ou seja... numa emergência, numa porta de trauma, por exemplo, você ter a capacidade de passar, que é a realidade, mas pensando sempre que tem uma pessoa do outro lado. Né? Tem uma pessoa que tem uma história de vida, tem uma pessoa que... Tem pessoas que amam aquela pessoa ao redor. Então, aquela pessoa muitas vezes tem filho. Se não tem filho, certamente... obviamente, ou teve ou tem um pai, uma mãe. Sim.
né? E que aquela Tem pessoa... um respeito por uma história. Exato. É uma Aquela história. pessoa chegou até ali a partir de uma história de vida. Por mais que seja uma criança de 5 anos, ela tem 5 anos de história de vida. E a gente precisa respeitar isso. Sim, uma coisa que eu achei legal na sua fala foi uma palavra, que é dignidade. Que é isso que você tenta trazer para essa pessoa. E eu pretendo fazer fisiatria, né? Medicina da reabilitação, também lida com más notícias para os pacientes e é muito dependente também da vontade deles de continuar lutando. E a gente já entrevistou alguns fisiatras aqui e eles contam exatamente isso. Você não pode mentir para o paciente, você tem que falar que você está com ele e a esperança que ele tem, você tem que passar ela completa, porque é isso que vai fazer ele continuar ali presente no tratamento, querendo melhorar. Isso muda o prognóstico dele. Não tem dúvida. Uhum. Porque, veja, se você tem um quadro que minimamente tem algum grau de gravidade, se o paciente ele não está ciente daquilo, ele vai negligenciar o tratamento. Sim. Né? Aí a aderência vai ser menor e tudo mais, e vai ser pior para ele mesmo. Agora, a gente tem que saber falar. Né? Exato. Tem que ter compaixão, você tem que ter empatia, você tem que falar com delicadeza, né? Porque ele está passando por um momento difícil, né? Que a gente não está passando. E outra coisa, sabe? Essa frase, em algum momento eu queria utilizar ela nesse nosso bate-papo aqui. Talvez venha aparecer algum momento melhor, mas eu vou falar ela agora. Fazer a coisa bem feita dá o mesmo trabalho de fazer mal feita. Aliás, fazer mal feito dá mais trabalho do que fazer bem feito, porque você vai ter que refazer depois. Então você quer fazer de uma vez só? Pô, tô cansado, tô 11ª hora do plantão, não aguento mais. Chegou um caso, atende direito. Porque atender direito que significa que você vai resolver aquilo e vai se livrar. Uhum. Se você atender de qualquer jeito, provavelmente, a hora que você estiver indo embora, a enfermagem vai chamar e falar assim, doutor, fulano de tal, né, tá dispineico. Aí você vai ter que voltar. Então, quer dizer... Vai ficar mais tempo. É ruim pro paciente, é ruim para você, é ruim pro hospital. Então, faz bem feito, sabe? Faz bem feito. Isso para tudo, né? Vai fazer um bolo em casa? Faz direito, porque se você não fizer direito, vai ficar uma droga. Você vai ter que jogar fora e fazer de novo. Então, sempre fazer bem feito dá o mesmo trabalho de fazer mal feito, só que fazer mal feito provavelmente você vai ter que refazer. Legal. Né? Então, isso é um belo ensinamento. Eu poderia cair bastante coisa nesse assunto, porque eu vou casar na igreja de Santa Terezinha, né? E Santa Terezinha sempre dizia pra fazer tudo com amor. E é mais ou menos a mesma coisa. Você vai lá, faz com amor, faz bem feito, né? Mas eu quero aproveitar e a gente voltar esse parênteses pra espinha dorsal e você contar pra gente como é que era, então, assim, você terminou a residência da Onco e como é que foram esses próximos passos? Então, aí os próximos passos foi cair na vida e trabalhar. Aí fui para um monte de assistência médica, né? Trabalhei na antiga Interclínicas, trabalhei na Health, trabalhei na Mico, trabalhei num monte de lugar, e entre eles na Unimed São Paulo. Porque eu estava para me casar, né? Então estava perto ali de me casar e tal, e precisava também, né? Um pezinho de meia. Um pezinho de meia, nem que fosse um pé só. Né? Mas aí você vai. E eu comecei a trabalhar, e aí o que eu estava falando, né? Isso a gente está falando de 1994. 1993, 94, foi um ano, na época, em que teve uma mudança da modelagem do plano de saúde das empresas. Antes, todas as empresas tinham planos em pré-pagamento, ou seja, você tem 100 empregados, custa R$50 cada empregado, você vai pagar R$5.000 por mês, ponto. Nessa época, mudou para os planos em pós-pagamento com coparticipação. Não precisa dizer que os sindicatos caíram matando em cima de todo mundo. E deixa eu aproveitar só porque talvez eu tenha um pouco mais de experiência, mas para explicar para os nossos alunos que talvez não tenham dificuldade de entender. O pré-pago ficou claro, né? Você tem lá, então na tua empresa você tem 100 funcionários, você vai pagar o convênio para eles, você pagou o valor X antes de começar o mês por pessoa e tá valendo. Sim. Se porventura a operadora gastou mais do bolso dela para cuidar desse paciente, o custo é da operadora. E a operadora é ali o seguro de saúde, né? Isso. Esse é o preço do convênio. Que esse a mais que a operadora gastou vai vir no ano seguinte no reajuste daquele contrato. Sim. O pós-pagamento, você utiliza o plano de saúde e depois você paga aquilo que você utilizou
é acrescido de uma taxa de administração. Uhum. E quem paga é a empresa, né? A gente pensando no... Quem paga é sempre a Por exemplo, empresa. você, é que médico, é sofrido de entender isso, os alunos, antes de cair no mercado de trabalho, porque o médico não trabalha, autônomo, se é autônomo, ou se é PJ, é aquilo, né? Você não vai ser um CLT que tem enfim, um seguro de saúde, Sim. né? Então, só para os alunos entenderem. Então, é isso, você trabalha num lugar que CLT e o teu trabalho, né, às vezes tá comendo do seu salário para isso, mas enfim, ele que vai se responsabilizar por pagar o plano de saúde para você poder usufruir, né? Exato. E aí começou a ter esse modelo que a empresa pagava o que ela utilizava, acrescido de uma taxa de administração, porém, os empregados passavam a ter uma coparticipação. O que é essa coparticipação? Eu passo numa consulta médica, que a tabela do convênio é, sei lá, R$100. Eu pago 30% desses R$100. Eu vou fazer um hemograma que custa R$10. Eu pago R$3 disso. Eu pago uma parte daquele custo. Eu coparticipo uma parte daquele custo. Quando isso foi montado, os sindicatos caíram matando em cima das empresas, porque antes os empregados não tinham custo nenhum e passaram a ter. Sim. Com isso, o que muitas empresas fizeram? Começaram a colocar ambulatórios de atenção primária dentro das suas unidades. Então, ambulatório de clínica médica, né? Empresas que tinham muitas mulheres, os laboratórios farmacêuticos começaram a colocar ginecologistas dentro das empresas para trabalhar. E eu estava na Unimed São Paulo na época, e a Unimed me alocou nessas empresas, então, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no hoje AstraZeneca, que na época chamava Wellcome ICI, uma série dessas empresas que tinham muitas mulheres. E para evitar a coparticipação, porque se você passasse no ambulatório da empresa, você não pagava a coparticipação. Isso, é mais barato pagar para ter um médico interno ali fazendo o atendimento básico do que cobrir todos os custos de todas as pessoas usando o plano. Sem dúvida, sem contar que, falando da ginecologia obstetrícia, né? A paciente está lá, na fábrica, na linha de montagem. Opa, peraí, preciso sair agora que eu tenho consulta no ambulatório. Sai, faz a consulta e volta para trabalhar. Não sai, pega um ônibus, vai não sei onde. Perde o dia. São dois custos para a empresa, né? Você pagar a consulta e o dia que a pessoa não está trabalhando ali. Exato. E por conta desse novo modelo, eu acabei entrando como ginecologista obstetra em várias empresas que tinham a Unimed como seus planos de saúde. Isso foi em que ano, mais ou menos? 94. Tá. E aí comecei a ter contato com o que era a medicina dentro de uma empresa. Num determinado momento, tinha um desses ambulatórios da Unimed, que era o Grupo Gerdau, que é um dos maiores grupos siderúrgicos do Brasil, ficou sem médico. E aí o meu chefe lá na Unimed chamou e falou assim, pô, Eduardo, quebra um galho para mim, vai lá, fica um pouco lá e tal, porque a gente está selecionando uma outra pessoa. Mas esse fica um pouco, ou mesmo nas outras empresas, você mencionou, né, a Folha, o Estadão, na prática era tipo assim, um dia da tua semana. Um dia da semana. Você estava lá no hospital com a onco, você estava já fazendo outras coisinhas. Exatamente. Tá. Era um dia da semana. E aí esse não. Esse era para fazer ambulatório de medicina do trabalho dentro da empresa. 5 dias por semana. E estava há meses de me casar. Falei, pô, é isso que eu preciso para conseguir complementar a minha renda. Né? E aí fui para lá. Né? Fui para lá e comecei a entender como funciona a medicina dentro de uma empresa. Né? Quando eu entrei, uma das primeiras pessoas com quem eu conversei lá, logo que me recebeu na empresa, era uma gerente de RH, e ela falou assim para mim, olha, você tem que entender isso aqui como se fosse o seu consultório. Ela falou isso, eu falei, essa mulher é louca. Né? Imagina que isso aqui é meu consultório. Eu estou aqui para chegar, fazer as minhas 4 horas e ir embora. Meu consultório é não sei onde eu faço outra coisa, isso aqui é um bico que eu estou fazendo por um período curto, porque estão selecionando outro médico, daqui a pouco eu vou embora daqui. Isso aqui não é meu consultório. Foi uma das coisas mais certas que ela falou. Porque quando você trabalha dentro de uma empresa, você trabalha com uma população fixa. E aí você tem a possibilidade de efetivamente acompanhar a saúde daquelas pessoas. Então você... Tem longitudinalidade. Tem longitudinalidade.
você estudar e identificar o que está adoecendo aquelas pessoas, o que você pode fazer para melhorar, o que são fatores sociais, o que são fatores organizacionais, né, o que são fatores ambientais que você pode ajudar aquelas pessoas a preservar e promover a sua saúde. Né? Então essa é a grande sacada. Quando a gente está na faculdade e tem a cadeira de medicina do trabalho, ela é sempre assim, 2 horas, uma vez por semana, durante 6 meses, na sexta-feira às 4 da tarde. Que é aquela aula que ninguém assiste. Eu não fui diferente, eu fiz a mesma coisa. Eu acho que se eu assisti 2 aulas de medicina do trabalho na faculdade, foi muito. Eu ainda tive na pandemia, você imagina o que foi. Então. E aí você acaba criando um preconceito com a especialidade. Uhum. Quando, na verdade, hoje, quando você olha para a medicina do trabalho, ela não é diferente de outras especialidades que vem ganhando muito espaço e que tem um espaço garantido dentro da nossa profissão. A própria clínica médica. Qual é a diferença do médico do trabalho para o clínico? Né? O profissional de saúde da família. Uhum. Então, são todas especialidades que têm um olhar para a atenção primária, um olhar para a prevenção. E aí eu fiquei lá, né? Para resumir o assunto, eu fiquei quase 20 anos. Né? Fiquei quase 20 anos. E nessa trajetória... E eram quantas pessoas quando você entrou? Você lembra, mais ou menos? Porque daí deve ter crescido muito, né? Não, é que eu ficava numa determinada planta que tinha umas 700, 800 pessoas. Ah, tá. Era já setorizado lá dentro mesmo. Na medida em que eu fui ficando mais tempo lá, eu comecei a atuar meio como coringa, sabe? Então, faltava um médico numa planta tal, e eu ia para lá e trabalhava naquela planta, ia para outra. Isso é uma outra coisa legal. E aí não vale só para a medicina do trabalho, vale para tudo na nossa vida. Se você tem a oportunidade de conhecer uma coisa, realmente conheça. Né? Se aprofunde naquilo e vai saber como o negócio acontece. Porque conhecimento não ocupa espaço. Então, se você me perguntar hoje como é que é feito um vergalhinho, como é que é feita essa tela que está aqui atrás, eu te explico isso aqui desde o minério de ferro. Isso prejudicou a minha carreira médica? De jeito nenhum. Mas agregou um conhecimento. Lógico. Já estava lá, você tinha oportunidade de fazer o melhor ou de, não quero saber. Já estou lá. Né? Então, olha, vai ter um curso básico de siderurgia. Tinha esse curso, eu fui fazer. Então, nunca é demais você aprender, você ver coisas. Medicina do trabalho realmente tem umas áreas muito diferentes, né? De contato que a gente nem toca, a gente não faz ideia. Mas e aí, como é que foi? Então, entendi que talvez você abraçou mais toda essa oportunidade que você teve dentro da Gerdau e aí você foi se especializar em medicina do trabalho. Aí eu fiz medicina do trabalho no HC. Residência ou uma pós? Não, nessa época não tinha residência. Foi em 2003, eram cursos de pós-graduação. Sim. Então eu fiz um curso de conseguiu manter o trabalho e se especializar. Fiz a especialização lá, continuei ainda durante um período na Gerdau, aí depois eu acabei saindo da Gerdau, fui para uma outra empresa para siderurgia também, fui para a Companhia Siderúrgica Nacional, SSN, onde eu fiquei mais ou menos 5, 6 anos lá. E aí eu recebi o convite da AMIL dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, é que eu tive uma outra bifurcação de carreira. Então eu vinha aqui com a ginecologia, num determinado momento eu dei uma bifurcada para a medicina do trabalho. Sim. E quando eu estava na CSN eu tive uma nova reestruturação para a área de gestão de saúde. Tá. E aí, de novo, você tem que ir atrás, você tem que estudar. Então, deixa eu aproveitar. Você abandonou a ginecologia? Não, ele falou que até hoje. Não, sempre, estou levantando a bola. Tô me fingindo. Não abandonei, eu faço ginecologia obstetrícia até hoje. Não tenho consultório nem nada, eu tenho um vínculo público na maternidade da Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, como assistente de ensino lá. Tá, então, legal. Tenho uma carga horária lá que eu dedico a isso. Certo. Fora desse vínculo, o resto tudo hoje eu faço gestão de saúde. É que o que eu queria, Gui, desculpa te interromper, foi outra pergunta. Tô emocionado, eu curto muito esse papo, porque o que eu queria mencionar é que a medicina do trabalho, eu tenho visto muito, eu tô fazendo só
tô começando agora também, mas eu faço uma pós-graduação de gestão em saúde e a gente acaba falando muito também de medicina do trabalho, porque é o famoso. A maioria do tempo que você vai passar trabalhando, a empresa como responsável também por cuidar dos seus funcionários, se o funcionário está saudável, ele produz mais e isso se torna um ciclo mais produtivo de todos os lados, né? Então é um papo muito interessante. E eu imagino que está totalmente relacionado com a forma como você veio aplicar isso na gestão em saúde, que era esse próximo passo que você estava dando, né? Mas se a gente pudesse só clarear um pouco pro aluno hoje, que está ali, talvez no final da faculdade, 5º ano e tal, e aí ele abre ali a lista de especialidades, os possíveis X ali na hora da prova de marcar residência, ele bate o olho em medicina do trabalho. O que é que tem que vir na cabeça dele? O que é que o médico do trabalho faz? Como é que é mais ou menos a rotina de um médico do trabalho? Boa pergunta, hein? Primeira coisa, a primeira coisa, ele tem que gostar de medicina preventiva, tem que gostar de atenção primária. Né? Aquela coisa da medicina do trabalho, de fazer exame admissional, periódico e demissional, é a coisa mais chata do mundo. Né? Eu sempre odiei fazer isso. Hoje eu não faço mais, mas se tivesse que voltar a fazer, eu ia voltar odiando. Porque é muito chato. Principalmente quando você tem aquelas empresas que esperam que você faça um exame médico de piscina. E aí o que eu sempre falava é o seguinte, como eu falei para vocês, eu tenho 25 anos na área de siderurgia. E imaginem que siderurgia não é um ambiente limpo, asséptico. Né? Sim. Muito pelo contrário. Exato. É ferro, é graxa, é fuligem, é isso daí. E eu sempre falava o seguinte, gente, se for para fazer exame médico de piscina, para chegar aqui, levanta a mão, abaixa a mão, faça o dedinho até logo, eu vou para o Pinheiros. Você é médico de piscina no Pinheiros, porque pelo menos eu vejo gente bonita de biquíni o dia inteiro. Não vejo peão suado na quinta-feira, né? Não vejo peão suado na quinta-feira. Para fingir que você está cuidando dele. Que está usando o mesmo uniforme desde segunda. Essa é a realidade. Esse é o mundo real. Então, quer dizer, essa é a parte que faz parte da rotina do médico do trabalho, mas é simplesmente um cumprimento de uma legislação. Seu objetivo como médico do trabalho não pode ser esse. Ele tem que ser fazer a gestão da atenção primária à saúde daquela população. Então você vai precisar identificar quais são os problemas, onde você tem que atuar, né? Se você tem um determinado setor daquela fábrica, daquela empresa que está adoecendo mais as pessoas, por que as pessoas estão adoecendo? Né? São fatores ergonômicos, são fatores ambientais, né? Então você tem, por exemplo, sei lá, você tem fumo metálico no ar. Né? O que é que está adoecendo e o que você pode fazer, não só para que essas pessoas deixem de adoecer, mas que você melhore a saúde delas. Eu imagino que na prática seja algo mais ou menos assim, né? E aí você me corrija se eu estiver errado, porque eu conheço bem pouco, mas para o aluno entender, né? Além do exame físico, dessa anamnese que existe no admissional, demissional, ou em qualquer outro momento que for necessário para o funcionário, em alguma hora você vai estar de frente ali uma planilha, aí você vai ver, pô, deixa eu checar do mês de janeiro a junho, qual foi o motivo de procura do pronto atendimento pelos nossos funcionários. Talvez esse dado você tenha. Essa é uma das ferramentas. Aí você foi lá, bate o olho, beleza. Aí quem procurou mais? Aí você, foi essa galera. Nossa, que interessante. Aí você vai investigar do porquê será. Quem é essa galera? Tá trabalhando aonde? Em qual cidade? Aconteceu alguma coisa especificamente para isso? E aí você busca entender alguns padrões e uma forma de você, como médico do trabalho, intervir para evitar que isso se perpetue. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, mas hoje a medicina do trabalho, ela é esperado do médico do trabalho pelas empresas que ele tenha uma atuação muito mais gerencial do que operacional. Então isso você faz, seu dia a dia você faz. Mas, por exemplo, a grande maioria das empresas e todas as empresas grandes, elas têm um plano de saúde, elas pagam um convênio para os seus empregados. E no Brasil, o convênio médico, ele é o segundo maior custo da empresa de recursos humanos, só perde para a folha de pagamento. Nossa. Então, quando você pega uma empresa com 30 mil empregados, por exemplo, essa empresa gasta mais de 100 milhões por ano de plano de saúde. É muito dinheiro. E aí você também é esperado do médico do trabalho hoje que ele faça uma análise
da utilização do plano de saúde, como é que isso está acontecendo, quais são os maiores ofensores. E aí eu tenho certeza que muito de quem está ouvindo a gente agora tem essa visão da tecnologia, né? Então, pô, né, aplicativos e tal, né? Planilha. Tudo isso. Não, muito além de planilha. Né? A tecnologia envolvida, né? Machine learning, inteligência artificial e tal. O que está envolvido nisso? Então, qual é que é uma das coisas que hoje é esperado que o médico do trabalho tenha minimamente algum conhecimento ou então interesse para ir atrás? O desenvolvimento de algoritmos para você ter a gestão da utilização do plano de saúde. Então, hoje, muito do que a gente faz é desenhar algoritmos, porque assim, quando você pega o custo, a nota do plano de saúde, você está olhando para o que aconteceu há 90 dias atrás. Sim, tem que ter algum algoritmo preditivo. Preditivo. O cara que operou a coluna já foi. Você já gastou 200 mil reais com o cara lá e ele já tem a sequela e já era. Você tem que evitar que ele faça a cirurgia. Então, a partir dessas análises todas, dessas múltiplas planilhas e tal, e retrocedendo no tempo, 24, 36, 48 meses, dependendo da base de dados que você tem, você fazer a análise disso de forma a você construir um algoritmo preditivo. Ou seja, todo mundo que operou a coluna, operou a hérnia de disco, fez uma artrodese de coluna lombar em 2024. Como esses caras utilizaram o plano de saúde em 2021, 2022 e 2023? Quando você pega 200 pessoas que fizeram isso, você começa a procurar um padrão. Você começa a procurar pontos de interseção nisso. E aí você cria aquele algoritmo que é chutando. O cara fez uma consulta com o ortopedista. Na sequência, fisioterapia. Na sequência, é uma tomografia, uma ressonância. Na sequência, é um eletrocardiograma, esse cara vai operar. Então, eu tenho que pegar ele antes disso aqui. Então, eu pego ele lá no começo, e não é que você pega ele lá no começo para falar, manda ele embora porque ele vai operar. Não. O vilão, né? O que você pode fazer para que ele não opere? Também. Porque a artrodese de coluna ela é um exemplo muito bom. O cara que está desenvolvendo essa hérnia de disco lombar, que trabalha numa indústria pesada como a própria siderurgia, esse cara tem seus 38, 36, entre 35 e 40 anos. Você pega a coluna dele, enfia um monte de placa e um monte de parafuso, que vai estar lá quando ele tiver 80 anos. Qual é a condição dessa coluna aos 80 anos com um monte de ferro enfiada nela? Clinicamente, isso tem vários estudos que mostram que clinicamente ele vai estar pior do que ele estava antes de operar. Ele vai ter mais dor, ele vai ter mais limitação. A própria osteoporose que vai acompanhar esse envelhecimento do esqueleto daquele paciente vai fazer com que esses parafusos afrouxem. Quer dizer, vai ficar uma porcaria. Então, quando você pegou o cara lá atrás e evitou que ele operasse, tá bom, tudo bem. Você não mandou ele embora, você trocou ele de área. Você tá ferrando muito a coluna. Você readaptou o cargo dele. Foi fisioterapia, enfim. Quando você pegou lá atrás, você evitou um gasto do plano de saúde. Não tem dúvida, você poupou dinheiro para a empresa. Mas muito mais do que você poupar dinheiro para a empresa, você preservou a saúde desse cara lá na frente. Você evitou de fazer uma iatrogenia aqui, que lá na frente vai custar caro para a saúde dele. Então, isso é uma coisa esperada do médico do trabalho. Eu acho que essa é a visão que falta também, porque é muito esse raciocínio, né? Você está trabalhando para uma grande empresa, vou impedir que esse cara vai operar de alguma forma, eu quero interceptar antes. Por que isso seria interessante para a empresa de alguma forma e também para o paciente? É o alinhamento das expectativas. Vai poupar o gasto do procedimento, então a empresa ganha nesse sentido financeiramente algo que faz sentido e também para o paciente algo que faz sentido. Ele consegue ser readaptado no serviço, ele consegue mudar o que ele está fazendo de alguma forma que ele não progrida na lesão e não precise da cirurgia e não tem esse desfecho que você comentou. Aí quem fica feliz é o fisiatra e quem fica triste é o ortopedista. É verdade. É isso, velho. E aí, né, ainda falando da medicina do trabalho, né, queria depois evoluir um pouco mais para outros temas.
quem estiver pensando em fazer medicina do trabalho, ou quem tiver algum tipo de preconceito com relação à especialidade, precisa entender o seguinte: não é porque a empresa paga o seu salário que você está lá para servir o interesse da empresa. Perfeito. Antes de tudo, você é médico, você tem um compromisso ético, e quem você tem que servir é o seu compromisso ético. Tá? Porque é assim, se você tem uma determinada situação e que você, para agradar a empresa, aliás, antes disso, você tem uma determinada situação e você desagrada a empresa para seguir o seu preceito ético, para fazer o que é certo, nós somos médicos antes de tudo. O nosso juramento é para cuidar de pessoas. E um juramento não é uma promessa, não é um compromisso, não é beleza, vamos lá. É um juramento, é diferente. A gente jurou que a gente vai cuidar das pessoas. É isso aqui que a gente segue. Mas, para eu seguir isso aqui, eu desagradei a empresa. O máximo que ela pode fazer é te mandar embora. Você pega as suas coisas, vira as costas, bate na porta do lado e pega um outro emprego lá. Se você se desviar daqui para atender de uma forma não ética a empresa aqui que está te pagando, porque ela está te pagando, primeiro, você vai ter um peso moral que nunca vai sair das suas costas. Você sempre vai lembrar daquilo. E segundo, você corre o risco de não poder trabalhar lá e não poder trabalhar em lugar nenhum. Sofrer um processo disciplinar e perder o seu registro. Aí você não trabalha lá e não trabalha em lugar nenhum. Então, a gente tem o nosso papel. Sempre que a gente fizer o melhor para o paciente, a gente está fazendo o melhor para todo mundo. A empresa pode não entender naquele momento que aquilo é melhor. Mas pode ter certeza que no médio e longo prazo vai ser o melhor. Gostei muito. Então, a gente tem um compromisso muito antes da gente resolver o que... No dia que a gente subiu lá no palco, né, vocês lá da Sala São Paulo, que é espetacular, né, que eu chorei pra caramba, na primeira vez da Carol. Faz parte. E foi pegar lá o canudo, a gente fez um juramento. E é assim, a medicina, ela não é a segunda... Vocês conhecem alguém que fez medicina porque era a segunda opção? Não existe. Não existe. Né? Em todas as outras profissões, sempre vai ter alguém que, eu queria fazer odonto, mas entrei em engenharia, fiz engenharia. Né? Eu queria fazer... Medicina. E aí entrei em veterinária, fiz... Mas você não vai encontrar ninguém que vai falar assim, eu queria fazer qualquer coisa, mas como eu não entrei, eu fui fazer medicina. Isso não existe. Verdade. Primeiro, pela própria concorrência, e segundo, pelo investimento. Investimento pessoal, investimento... A Faculdade de Medicina, entre todos os cursos, ele é a que tem menor evasão. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão ver. A evasão no curso de medicina ela é inferior a 10%. É a menor entre todos os cursos universitários. Porque a pessoa, aquilo ali... Tem um propósito. Tem um propósito. E é um propósito que não é da pessoa. É um propósito que é da família. É a família que forma aquele médico. Seja a família biológica, seja a família de amigos, seja do que for. É aquele núcleo, né? Aquele núcleo de amor, que a gente pode dar o nome que a gente quiser, é aquele núcleo que forma o médico. Então, nós somos fruto de um sonho de muita gente. Então, a medicina é muito mais do que simplesmente uma faculdade. A medicina ela é um desenho de vida. E tudo bem, pode ser que um dia você fale assim, eu não quero ser mais médico. Tá bom, vai fazer outra coisa. Eu não quero ser mais médico, vou abrir um restaurante, ótimo, vou fazer macarrão pro pessoal. Mas eu já cumpri o meu papel. Né? E assim, nós somos muito privilegiados.
Somos muito privilegiados por a gente ter a oportunidade de cuidar das pessoas, a gente ter o carinho, porque por mais que a gente fale assim, a medicina tá na droga, a medicina tá uma porcaria, não sei o quê. O mercado tá cheio. O mercado tá cheio, mas continua sendo uma baita profissão. Sim. Né? Continua sendo muito bom. E ela continua a ser cada vez melhor, só depende da gente. Depende da gente fazer bem feito, depende da gente colocar limite nas coisas, né? E depende de cada um de nós individualmente tratar isso como um compromisso ético. Perfeito, olha. Então isso é Com certeza. Tá, agora. Ó, não, a gente ainda tem mais uns minutinhos para falar da gestão aí, se você quiser contar como é que foram os próximos passos. Eu quero saber mas aí. tem uma outra coisa que eu quero falar no final, mas eu vou falar da gestão. Aí, quando eu estava na Cecina, eu acabei assumindo a gerência de saúde ocupacional, o que me fez estudar a gestão de saúde também fui estudar a gestão de saúde, e fui para essa linha, fazendo disso tudo, né, entendendo como gerir a saúde daquela população, né, então estudar um pouco de gestão de saúde populacional, para desenvolver esses algoritmos, né? Você pode ter também, além dos preditivos, você pode ter algoritmos prescritivos, ou seja, se você tem uma população masculina em uma determinada empresa, uma população masculina na faixa dos 40 anos, e você tem que renegociar o seu plano de saúde porque está vencendo, você vai buscar um valor melhor. No quê? Na obstetrícia ou nos procedimentos que estão em torno da obstetrícia ou na cardiologia? Você vai batalhar para que o stent tenha um preço melhor, você vai batalhar para que a tomografia de coronária fique mais barata, porque aquela população tem um risco relacionado, epidemiológico relacionado àquilo. Então são os algoritmos prescritivos. Isso também a gente faz. E aí na gestão de saúde faz isso. E quando você começa a fazer gestão, você faz muita gestão de pessoas. Então, é muito importante que você aprenda a fazer gestão de pessoas, e essa é a parte mais difícil, porque não é uma parte técnica, é uma parte que tem muito mais de perfil, de quanto você quer se dedicar a fazer uma diplomacia. Mediar. Hoje, a minha equipe na AMIL, elas são quase 300 pessoas. Hoje eu sou responsável na AMIL pela saúde ocupacional, mas sou responsável também pela segurança do trabalho e por meio ambiente. Então, tudo que quando vocês entram... Que é a SSMA. SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Perfeito. Quando vocês entram, por exemplo, no Samaritano, em Higienópolis, né, tudo que tem lá, que está relacionado com segurança, tudo que tem lá... O código laranja. Que está relacionado com o meio ambiente ou com saúde, isso está embaixo do meu guarda-chuva hoje, né? Então, legal. É uma outra coisa bacana, é a possibilidade de você ampliar o seu guarda-chuva de atendimento, de prestação de serviço, de conhecimento. Né? Eu assumi a segurança do trabalho há 1 ano, né? E eu não podia fazer outra coisa, chamei os coordenadores, os engenheiros, falei, o negócio é o seguinte, vocês entendem disso, eu não entendo nada, vocês vão me ensinar e eu vou ajudar vocês no que puder. Meio ambiente foi a mesma coisa. E com isso eu venho aprendendo e tem sido muito legal. Legal. E isso e gestão é um negócio que você acaba otimizando na sua vida o tempo inteiro. Você começa a aprender uns truques assim. Evitar umas brigas dentro de casa. Evitar umas brigas, essas coisas também. Então vale muito a pena. Eu super recomendo. Legal. Acho que a clínica, não falando da clínica médica, né? A clínica, com a gente sentar com o paciente, não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que você sentar com o paciente e fazer qualquer coisa. Eu vou sentar com aquele paciente e sou psiquiatra, vou cuidar da cabeça dessa pessoa. Sou fisiatra, vou fazer a reabilitação. Sou clínico, vou cuidar, sei lá, da resistência à insulina que essa pessoa tem, ou de uma obesidade que pode estar evoluindo para uma síndrome metabólica e tal. Não tem nada melhor do que você sentar com o paciente e compartilhar com ele.
Só que quanto mais os seus conhecimentos vão se ampliando, melhor você vai atender e receber esse paciente. E quanto mais você atender e conversar com esses pacientes e consultá-los, mais você está tendo contato com pessoas que são completamente diferentes e que vão estar te dando repertório para isso que você vai fazer lá. Então, são coisas absolutamente complementares. Com certeza. E aí o que eu queria falar, porque queria muito falar, tinha muita vontade de falar sobre isso, que é a questão como a gente planeja uma carreira dentro da medicina. Saí da faculdade, acabei de me formar. Né? Como é que a gente faz? E hoje, também por uma coincidência, eu tenho feito mentoria de algumas pessoas que trabalham na faculdade, estão nessa fase de prestar residência e tal, filhos de amigos ou pessoas que me procurarem e tal, para fazer uma mentoria. E eu acho o seguinte, como é que a gente monta uma carreira? Isso é importante, que a gente não aprende isso na faculdade. A gente acha que a gente vai sair da faculdade, fazer uma especialização. Quem é mais romântico, eu vou abrir meu consultório, vou ter meu consultório. Quem é mais prático vai falar assim, eu vou arrumar um emprego, um plantão, um ambulatório, sei lá, na minha especialidade, e vou tocar a vida. Isso não funciona. Tá? Isso não funciona. A medicina, ela é uma profissão de investimento a longo prazo. Então, você sair da residência, sair da faculdade e tal, e pegar um montão de plantão, todo mundo aguenta, com 20 e poucos anos, 30 anos, você dá 5 plantões de 24 na semana e beleza. Nos outros 2 dias você vai pra balada e vira... E dorme pouco mesmo, é isso aí. E dorme pouco, e aquelas 3 horas que você divide o horário do plantão já é suficiente, e vamos que vamos. Cafezinho, vamos. E o café da enfermagem está lá. A gente consegue fazer isso. E aí, quando você olha como você está se posicionando financeiramente frente àquelas pessoas que estão com um desenvolvimento mais estruturado, porém mais lento, você sai muito na frente dessas pessoas. E essa pessoa está aqui. Só que essa pessoa faz isso e você faz isso. Então, a medicina é uma coisa que a gente tem que se preparar. E isso que eu estou falando é o que eu falo para os meus mentorados. Você tem que desenhar a sua carreira para você atingir o pico da sua carreira depois de 20 anos de formado. Nesse pico, você vai navegar durante 15, que é quando você vai fazer o seu pé de meia, para que depois você desacelere. Essa é a construção que a gente vai fazer. E essa construção não é uma construção só financeira. Quando a gente está construindo a nossa carreira aqui, a gente está ganhando conhecimento, a gente está ganhando respeito, a gente está ganhando todo esse repertório que a gente precisa para tratar as pessoas, colegas. E aqui, quando a gente navega aqui em cima nesse platô, a gente não está navegando só bem financeiramente. A gente está navegando com a tranquilidade de você atender um paciente com segurança. Quem sai atropelando aqui não chega lá. Satisfação profissional também, né? Satisfação profissional, realização profissional, sensação de crescimento, porque aquela pessoa que passou 35 anos da sua vida dando plantão em porta, eu garanto para vocês que de 20, 2 devem ser isso que eles planejaram para a vida deles. Os outros foi porque a vida levou. Né? Existe uma frase que diz que a gente é o resultado de tudo aquilo que a gente planejou e não deu certo. Isso pode ser também um sucesso. Eu planejei um monte de coisa na minha vida que não deu certo. E aí, por que a gente comemora a vitória? A gente comemora uma vitória porque a gente perde muito mais do que a gente ganha. A gente erra muito mais do que a gente acerta. A gente se frustra muito mais do que a gente se alegra. Então, esses momentos a gente comemora. Se a vitória fosse o padrão, ninguém comemorava a vitória. Então, a gente só comemora a vitória porque a gente perde muito mais do que a gente ganha. E dentro dessas perdas,
cada perda ela precisa ser um aprendizado. Uhum. Para que a gente transforme aquela coisa que deu errado em alguma coisa que pode dar certo. E aí, o que eu também falo para essas pessoas é o seguinte, né? O que você vai fazer de especialidade? Fazer o que a gente gosta, você tem que fazer o que você gosta. Você já faz o que você gosta, você fez medicina, o que você gosta é de ser médico, né? Então você só vai fazer uma coisa que você gosta mais. O que você gosta, você já está, porque aquela, lembra, foi a sua primeira opção. Uhum. E você investiu 6, 8, 10 anos naquela formação. Tá aqui. Né? E a sua família, seu núcleo de amor, também estava junto com você nesse período. Então, você já faz alguma coisa que você gosta. Você tem que ter alguma coisa que te realize. E aí, o que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei que a gente tem que construir uma carreira para estar no pico daqui 20 anos? A gente tem que pegar um dia que não tem nada para fazer. E é assim, quem estiver assistindo isso daqui, faça isso que não vai se arrepender. Pega um dia que você não tem o que fazer, senta no meio do mato e fica pensando como você acha que o mundo vai ser daqui 20 anos. Como a gente vai ser impactado pela tecnologia, como vão estar as condições climáticas, ambientais e tudo mais. Como vai ser o mundo daqui 20 anos? E é nesse mundo que a gente tem que mirar. Vocês imaginem, vamos falar de algumas especialidades. Cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca, ela já foi uma especialidade de um enorme prestígio. Hoje uma especialidade quase não existe mais. Você faz tudo por endovascular. Você põe 5 stents num paciente triarterial por via endovascular. Quem abre hoje fica fazendo ponte de safena. Então, as especialidades vão mudando, né? Nesse tempo, nesses 20 anos, é muita coisa. A nossa profissão, ela foi uma das últimas a ser atingida pela tecnologia. Embora a gente tenha desenvolvimento de exames complementares, ressonância magnética, etc., a tecnologia do dia a dia, a gente foi impactado muito depois. A relação médico-paciente ela está sendo impactada pela tecnologia agora, com a consolidação da telemedicina. E o restante todo, crescimento tecnológico exponencial. Então, quando a gente vê o avanço da cirurgia cardíaca, a gente está vendo hoje todo mundo fazendo tudo por endovascular. Você troca a válvula por endovascular. Você faz ultrassom endoarterial. É absurdo, aquele negócio... É muito doido, né? Eu fico extasiado. Radiologia. O que vocês acham que é o futuro da radiologia? Daqui 10 anos não vai existir radiologia mais. Você pega um eletrocardiógrafo, ele te dá o laudo. Você pega uma cardiotocografia que tem lá no hospital, ela te dá o laudo do lado. Então a gente tem que pensar que a gente já faz o que a gente gosta. A gente precisa querer fazer aquilo que nós vamos ter espaço daqui 20 anos. E é lá que a gente tem que mirar, né? E assim, deixar a cabeça viajar. Abrir a cabeça, sentar e falar assim, poxa, como eu acho que vai ser o mundo daqui 20 anos? Como eu acho que vai ser a medicina daqui 20 anos? E onde eu quero estar nesse mundo. E onde eu quero... Exatamente. Onde eu quero estar, né? E o que eu vou fazer para chegar lá. É um tipo de construção que a gente não aprende na faculdade. Cabe um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico, talvez caiba, talvez não, vai depender do seu planejamento. Eu vou para a área de desenvolvimento de conhecimento, eu vou para alguma outra área exclusivamente clínica. Tudo depende do seu planejamento. Uma coisa que a gente tem conversado bastante, 100% nesse tema, nessa temática, né? Esbarra totalmente nisso. É que todas essas escolhas, a medicina permite muitas escolhas, né? A cada porta, e você, a sua carreira é um exemplo disso. A cada porta que se abrem muitas que você nem imaginava, e você pode desviar o rumo para vários caminhos. E a cada porta que você entra, efetivamente, as outras você deixou de abrir, né? Todas elas têm uma renúncia associada, uma perda, e
O problema é você ir fazendo essas escolhas sem pensar a respeito. Sem ter consciência do que você está deixando de lado, do que você está escolhendo. Porque se você escolher fazer a residência mais... com a carga horária mais ferrada, que você vai trabalhar muito, você vai dedicar toda a sua vida profissional e, por exemplo, vai ter uma pequena parcela da sua vida que você vai se dedicar para a vida pessoal. Se você está consciente dessa escolha e isso faz sentido para você, aí faz sentido. Lá no longo prazo, você pensa na sua jornada. Mas tem muitas pessoas que pensam nesse tiro curto que você mencionou, né? Eu quero pensar agora, eu penso nos próximos 10 anos. E quando chegar nos 20, será que você vai conseguir acompanhar as outras pessoas? É isso aí. Muito legal. Obrigado, viu, É doutor isso, Leandro, pelos ensinamentos. Fico lisonjeado de poder ter escutado tudo isso presencialmente. Que bacana, que legal. Que massa. Que legal. E uma coisa, a gente pode fazer o que a gente quiser na vida. E isso vale até para manchete de jornal de televisão. Você é sempre um médico. Houve um acidente de ônibus, morreram 20 pessoas e um médico. É assim que a gente vê. Pior que é mesmo. Você tem um restaurante, mas você é o médico dono do restaurante. Isso nunca vai nos abandonar. E é uma coisa que a gente conquistou, né? E que a gente tem que ter muito orgulho de ter conquistado, porque não foi fácil, em momento nenhum. E a gente tem um compromisso, né, com as pessoas, com a sociedade, com os nossos entes queridos e, sobretudo, a gente tem um compromisso com a gente mesmo, que é realmente a gente fazer aquilo para o qual a gente decidiu um dia que era aquilo que queria. A medicina tem muita gente se formando, tem muito médico de baixa qualidade, né? O mercado está cada vez pior. Então, hoje, de verdade, as pessoas elas acham bacana você dar um plantão numa clínica popular que te paga R$15 uma consulta. Ah, eu vou pegar porque tá bom. Como tá bom R$15? Isso não pode. Né? Quanto você precisa atender numa hora para valer a sua hora? Que qualidade você vai dar? Né? E a gente entender que é aquilo que a gente quer, né? Que a gente se preparou para aquilo durante uma vida inteira e que a gente, no momento em que você foi lá em cima daquele palco e pegou o canudo, você recebeu um título que ele nunca mais vai te abandonar. Você pode fazer qualquer coisa. Pode qualquer. Você vai ser sempre o doutor fulano de tal. E as pessoas sempre vão te enxergar desse jeito, a sociedade sempre vai te enxergar desse jeito, e você tem obrigação de honrar esse título. Porque essa foi a nossa primeira opção, e ela nunca deixou de ser a primeira opção. Então, é aí que a gente tem que... É isso aí. Nossa, que jeito incrível de encerrar esse episódio, sem algum parecer a mais. Eu acho que tá falado. Você que tá aí, aprendeu muito, eu tenho certeza. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tijolos Med, hein? Tchau.